Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual, em face de Marcelo Ramos Carvalho, por suposto cometimento do crime de tráfico de drogas e guarda de animal silvestre abatido sem autorização da autoridade competente. Entretanto, conforme será externado a seguir, os fatos não ocorreram da forma narrada na inicial acusatória. Tópico 1. Na preliminar, da inadmissibilidade de provas ilícitas. Conforme se depreende da leitura da denúncia, as supostas provas materiais dos delitos imputados ao acusado somente foram apreendidas após ilegal invasão do domicílio do denunciado durante o período noturno, fato que ofende a cláusula de inviolabilidade prevista no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, tornando ilícitas as supostas evidências colhidas nos termos do artigo 5º, inciso 56 da Carta Magna. A apreensão da suposta substância entorpecente do animal silvestre somente foi possível em razão da anterior violação do domicílio por policiais militares. Registra-se que durante a abordagem do denunciado em via pública não foi encontrada nenhuma substância ilícita em seu poder. Tampouco foi empreendida investigação robusta acerca do fato, não havendo, portanto, que se falar em prática de crime permanente, tráfico de drogas, apto a justificar o ingresso na residência do acusado. Ainda sobre a matéria, o STJ tem entendimento de que a mera notícia de traficância, sem respaldo em investigação mais aprofundada sobre os fatos, como só acontecer no caso dos autos, torna ilícita a prova colhida em violação do domicílio no período noturno. Abre aspas. Sobre o asilo inviolável do indivíduo, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação em flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Nesse caso, não existe justa causa para uma ação penal em razão da evidente violação do domicílio para a produção de provas consequentemente ilícitas, a provocar o trancamento da ação penal proposta em desfavor do recorrente, que era o caso citado aqui no julgado do STJ. Ante o exposto, a defesa requer a nulidade do processo com a declaração de ilegalidade da prova colhida e consequente revogação da prisão cautelar, porquanto motivado em fato amparado em provas colhidas de maneira ilícita. No tópico 2, a defesa defende a necessária desclassificação do delito, caso seja superado o tópico anterior, sendo que, no presente caso, os depoimentos testemunhais correlacionados aos atos, que consistem em um único elemento de prova, não permitem uma condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. Assim, há de observar que não existem nos autos quaisquer provas cabais e inequívocas de que aquela serviria ao suposto tráfico ilícito. A quantidade de droga encontrada com base nos depoimentos policiais do laudo forense foi algo próximo de 122 gramas de maconha, sem a presença de utensílios aptos a indicar que tal material serviria para distribuição e venda, tais como balanças de precisão e acondicionamento em sacos plásticos, o que se coaduna com a possibilidade aventada e defendida pelo réu durante a sua defesa pessoal de ser apenas um usuário de drogas. Importante ressaltar, portanto, que o fato dos autos menor caracteriza situação típica de posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que não restou evidenciado no depoimentos em juízo dos agentes públicos, frisa-se o único elemento de prova apresentado, o flagrante de qualquer ato típico de tráfico pelo assistido anteriormente a sua abordagem, como a venda ou mesmo reparto de drogas a outrem a qualquer título, muito menos se havia no local a presença de possíveis utensílios, como afirmado anteriormente. Cumpre salientar e relembrar que a diferenciação entre usuário e traficante no ordenamento jurídico brasileiro permanece obscura, trazendo conceitos abstratos e de difícil constatação, recaindo no subjetivismo e, como consequência, gerando encarceramento do usuário. Noutra senda, é de relevo apontar que não se concebe no processo penal pátrio a presunção absoluta, desprovido de respaldo fático probatório, de que o réu, no presente caso, teria guarda ou depósito da referida droga apreendida para destiná-la ao tráfico. Não se pode chegar a esta conclusão por meio de simples conjecturas e deduções. Portanto, pugna-se pela absolvição do réu em relação ao crime, à acusação do crime de tráfico de drogas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso. Em caso de condenação, no tocante à dose medida da pena,
tem-se que, no caso do subexame, a culpabilidade é normal ao tipo, não havendo um plus, em caso, um plus de reprovabilidade. Não existem elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado. Quanto aos motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, não há nos autos particularidades que permitam uma valoração de forma negativa, sendo certo que são próprios e inerentes ao delito. Especificamente quanto ao comportamento da vítima, não há nada para se valorar. Assim, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ou neutras, ensejando a aplicação da pena em seu patamar mínimo, isso em caso de condenação. Por outro lado, de outra banda, no tocante ao crime ambiental, verifica-se a atipicidade da conduta pela insignificância. A atipicidade da conduta que decorre da aplicação do princípio da insignificância, quando não se verificou lesão a bem juridicamente tutelado, hipótese em que, seguidos os critérios balizadores adotados pelo STJ e pelo STF, não é possível considerar que a caça de um tatu importe em lesão a bem jurídico tutelado diante da mínima ofensividade e da ausência de periculosidade social da ação, ao que se agrega um ínfimo grau de reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. Ademais, trata-se de uma conduta bastante comum no interior do Maranhão, onde as pessoas costumam caçar tatus e consumi-los como sendo um prato exótico. Sabe-se que se trata de um animal silvestre, cuja espécie está ameaçada de extinção. Contudo, para se evitar que tais condutas continuem sendo praticadas, principalmente pela população de baixa renda, como é o caso do acusado, seria muito mais salutar educar e conscientizar as pessoas de que tal prática é ilegal e que deveria ser extirpada de nossa cultura, por ser ofensiva ao desenvolvimento e proliferação dessas espécies de animais tão importantes para a nossa fauna. Portanto, não entendo razoável a condenação pelo delito previsto no artigo 29, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei 9.605, de 98, neste caso, de modo que peço o reconhecimento da insignificância com a consequente absolvição do réu por esta acusação. Quanto aos requerimentos, a defesa pede a declaração de ilicitude das provas coligidas nos autos, eis que todas são derivadas da invasão domiciliar perpetrada pelos agentes policiais que afrontaram o mandamento constitucional de proteção do domicílio no período noturno, adentrando irregularmente na casa do acusado com base em conjecturas e desconfiança, portanto, sem embasamento concreto que encontrasse algum respaldo no ordenamento jurídico. Por outro lado, pede a absolvição do acusado, caso superado o tópico anterior, pelo delito descrito no artigo 33, caput da Lei 11.343, ou a desclassificação para o delito descrito no artigo 28, por ter sido caracterizado a posse da droga para consumo pessoal. Por fim, a Defensoria Pública vem requerer a revogação da prisão preventiva ante a desproporcionalidade de se manter a prisão do réu de acordo com a provável pena que poderá receber, eis que já está preso há mais de 6 meses. Essas são as alegações, excelência.